matemática, vertente aritmética, assunto conjuntos numéricos. Conjunto numérico é o agrupamento de números que possuem características semelhantes. Quando começamos o processo de acumulação, sentimos a imperiosa necessidade de quantificar. O primeiro conjunto numérico criado tinha concepção simplíssima: partindo da ausência de quantidade, acrescentar uma unidade e, a partir daí, acrescentar uma nova unidade à quantidade imediatamente anterior e repetir a operação indefinidamente. A facilidade e a naturalidade da obtenção de cada novo número determinou seu nome, conjunto dos números naturais, representado pela letra maiúscula N. Havendo necessidade de representar o conjunto dos números naturais sem o zero, convencionou-se nomeá-lo acrescentando ao N o caractere asterisco. A necessidade de resolver operações do tipo 2 menos 3 igual a interrogação e a atividade mercantil crescente, que por vezes criava dívidas, gerou a necessidade de criar uma representação numérica mais abrangente que contemplasse quantidades negativas. Com isso, surgiram os números negativos e, junto com estes números, um novo conjunto dos números inteiros, representado pela letra maiúscula Z. Podemos representar todos os inteiros sem o zero, acrescentando ao Z o caractere asterisco. Em algumas situações, teremos a necessidade de representar o conjunto dos números inteiros que não são negativos, incluindo o zero, que não é positivo nem negativo, é nulo. Para isso, emprega-se o sinal mais ao lado do símbolo do conjunto. Se quisermos representar somente os positivos, ou seja, os não negativos sem o zero, escrevemos ou também podemos representar somente os inteiros não positivos com e também os inteiros negativos, ou seja, os não positivos sem o zero.
fácil verificar que o conjunto dos números naturais é subconjunto do conjunto dos números inteiros. Da necessidade de se representar partes de alguma coisa, fatia de um bolo, pedaço de uma fruta, surgiram as frações e o novo conjunto dos números racionais, representado pela letra maiúscula Q, que abrange todos os números que podem ser representados por uma fração de números inteiros. Dos decimais são números racionais somente os que possuírem finitos algarismos após a vírgula e as dízimas periódicas. Com isso, podemos concluir que o conjunto dos números racionais é formado por todos os números inteiros e mais alguns. Logo, o conjunto dos números inteiros é subconjunto do conjunto dos números racionais. As notações para os não positivos e os não negativos, utilizados para os números inteiros, também podem ser usados para os números racionais. Quando se aprofundaram os estudos das operações aritméticas, chegando à radiciação, verificou-se que várias raízes quadradas inexatas não podem ser representadas por uma fração de números inteiros, pois têm infinitas casas depois da vírgula e não são uma dízima periódica. Então, não podemos chamá-las de números racionais. Houve, então, a necessidade de criar-se mais um conjunto que, por oposição aos números racionais, chama-se conjunto dos números irracionais, formado por todos os números que, ao contrário dos racionais, não podem ser representados por uma fração de números inteiros. Este conjunto é representado pela letra maiúscula I. As raízes quadradas não exatas são os principais representantes deste conjunto, acrescidas das somas de um racional com um irracional, que resulta num irracional, do número π, do número de Euler e alguns outros. Portanto, se um número for racional, não pode ser irracional, e vice-versa. Estes números foram utilizados por séculos e até hoje são considerados os mais importantes. Por este motivo, foi dado um nome para o conjunto formado por todos estes conjuntos, conjunto dos números reais, ou seja, ele é formado por todos os números racionais junto com todos os números irracionais.
Se um número é real, ou ele será racional, ou ele será irracional. Não existe nenhum número que seja real e não seja ou racional ou irracional. Muito tempo depois, foi feito o questionamento: como calcular a raiz quadrada de um número negativo? Para solucionar o problema, convencionou-se que a raiz quadrada de -1 é igual à letra minúscula i, onde i é chamado de unidade imaginária. Criou-se então o conjunto dos números imaginários, representado pela letra minúscula i, que é composto por todas as raízes de números negativos. Novamente temos uma divisão: ou o número é real ou é imaginário. Se somarmos um número real com um número imaginário, como por exemplo 2 mais 3i, o resultado não será real e também não será imaginário. Para solucionar este caso, criou-se o conjunto dos números complexos, representado pela letra maiúscula C, composto do conjunto dos números reais junto com o conjunto dos números imaginários. Até a próxima. Bom proveito.